E aí, pessoal, beleza? Jovens, tudo bom? Falo para qualquer pessoa aqui, mas eu imagino que tem uns 2 ou 3 jovens ali que vão ouvir isso. Vamos falar um pouquinho aqui sobre, no quadro Conversando sobre o Criador. Eu sou Arnold Stur de Santa Maria de Jetibá, não sou pastor, não tenho igreja, não vou abrir igreja, tem uma igreja que eu participo, mas não vou abrir uma igreja, não vou pedir seu dinheiro. Só faço pequenos comentários bíblicos, normalmente em pomerano, né? Quem me acompanha, falo mais em pomerano, mas de vez em quando eu falo também em português. E aí esse quadro Conversando sobre o Criador, a gente fala aí um pouquinho aí a cada 15 dias. Eu quero ver se eu trago isso para uma semana. Dá para aguentar uma semana aí? Dá para assistir toda semana um videozinho, um áudiozinho aí? Acho que dá, né? Na verdade, a Bíblia lá no início, né, lá o povo de Israel foi instruído a ensinar seus caminhos, os caminhos de Deus às crianças, né? Aí fala, ensina a criança ao deitares, fala dela, né? Fala pelo caminho, fala dela, fala da palavra pelo caminho. Ao deitares, ao levantares, prega ela nos umbrais das portas, né? Por quê? Porque a palavra de Deus é proteção para a gente ser salvo. Aqui nós estamos falando de um momento cristão. E o cristão entende que ele vai ser salvo, ele vai sair da terra aqui desse corpo e vai virar um outro corpo, né? A Bíblia chama de corpo incorruptível, né? Que não pode ser corrompido. Vamos pensar num corpo de anjo, né? E Deus vai nos levar a uma nova dimensão em algum momento. Talvez alguns de nós vamos estar vivos quando isso acontecer. A maioria vai estar morto, né? Quantos já morreram, né? Morreram crendo em Cristo e esperaram a esperança maravilhosa, né? De um dia ir ter com Deus, né? Morar com Deus. A gente entende assim, que a gente vai morar eternamente com Deus. Enquanto existe aqueles que não querem, né, o Salvador, não querem Jesus, aí é assim que é. A Bíblia fala que vai ter um monte de gente que não quer e com isso vai ter a condenação eterna. Não vão querer a palavra de Deus, não vão querer aceitar Jesus, o sacrifício de Jesus no lugar deles, né? Então eles também não vão morar eternamente com Deus. A Bíblia dá a entender que vai ter condenação eterna, né? E a maioria dos cristãos entendem que vai haver um sofrimento eterno, e alguns entendem que em algum momento, terminando todo o julgamento, vai ter a aniquilação das almas lá que não foram salvas. Mas fato é que se uma vez não foi salvo, só existe 2 caminhos. Não foi salvo, vai ser condenado. Para mim, rapaz, para mim já ser condenado é estar longe de Deus. Eu hoje, pelo que eu entendo de Deus, a condenação, simplesmente o fato de não ser salvo e ser inimigo de Deus, digamos assim, isso já é uma condenação, isso já é tudo ruim. Então, se houver um sofrimento eterno ou em algum momento eu for destruído totalmente, isso para mim é igual, porque eu já estarei longe da fonte da vida, que é o Criador. Eu entendo que nós somos nós estamos ligados a Deus e precisamos nos reconciliar com Ele. A Bíblia fala que Jesus veio comprar de volta o que era dele e tal. Então nós temos que voltar para Deus. E eu decidi voltar para Deus. Isso já lá com 19 anos eu decidi isso e nunca mais eu deixei para lá. Tem 52 anos, indo para 53 e não tem ideia de largar esse Deus, porque eu estou convencido de que eu não sou daqui. Eu estou convencido que eu não sou daqui, eu quero ir para casa. Mas claro, enquanto isso a gente estiver aqui, vamos aproveitar a parte boa, digamos, de estar com Deus. Não é uma vida chata, então não vai aproveitar a vida. O que você chama de aproveitar a vida? Fazer aquilo que vai te trazer consequências ruins? Então, para mim, viver a vida com Deus é maravilhoso. Eu posso fazer tudo aquilo que o apóstolo Paulo até fala, né? Eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Então tem coisas que não convém que a gente não faz. Até porque quando você passa a estar na presença de Deus, e olha lá, não vem pensar que eu sou o melhor cara, não, que eu sou santo e tal, que eu acordo já louvando e adorando a Deus. Não, eu adoro sim, claro. Mas não é assim aquela coisa formal, talvez que vai pensar num monge, alguma coisa assim, não. Eu sou um cara normal, tem meus problemas, tem trabalho,
tem que juntar grana para pagar as contas. Quem me conhece aí sabe que eu gosto de viajar, gosto de falar da cultura pomerana, gosto de rádio, gosto de microfone, gosto de vídeo, passear. Tudo isso precisa de dinheiro, para isso eu tenho que fazer dinheiro e tal. Então é tudo uma luta igual a sua aí também. Nós temos lutas iguais aí. Então, o importante é, cara, se segurar no caminho de Deus. Caiu, deu problema, hoje eu pequei. Beleza. Não era para ter pecado, mas vai fazer o quê? Se arrepende e volta, ué. A Bíblia fala que aquele que fala que não tem pecado, mente, é mentiroso. Porque nós temos. Agora, viver em pecado, ela também fala, acho que é o mesmo João que fala, que nós não vivemos em pecado. Nós erramos e aí nos arrependemos, e de novo. E isso aí não é só eu. Um monte de gente, sempre foi assim. Davi era um cara que fez um monte de merda, digamos assim, né? Ele, pra vocês terem ideia, eu vou contar então sobre o rei Davi um pouquinho. Ele era o homem, Deus depois, né, declarou ele como homem segundo o coração de Deus. Quer dizer, o cara que fez como Deus queria que fizesse. Né? Ele fala bem de Davi até. E tanto é que Jesus vem da linhagem de Davi e tal. E ele deu reinado a Salomão porque amava Davi. E só que Davi, em algum momento lá, naquele tempo podia ter mais mulheres, ele já tinha algumas, depois ele teve mais. Mas ele foi andar no terraço lá já como rei e viu lá, viu uma mulher tomando banho. Era Batseba. E aí, tomando banho, imagino que estava nua, né? Eu sei lá como, mas estava lá bonitona. E esse cara foi descobrir quem era. Aí, como rei, ele tinha poder para isso, mandou buscar essa mulher para ele. E aí, claro, buscou e já pegou ela e tal. É isso mesmo, vocês entenderam, né? Já se deitou com ela. E depois foi descobrir que ela era mulher de Urias, um dos comandantes dele lá, um soldado dele lá, um soldado bom, um soldado valente dele. Deixa eu fechar aqui que vai entrar cachorro latindo aqui agora. E aí, Urias era um dos soldados, né, grandes dele lá e tal. Homem honrado, e pelas ações dele a gente vê isso. Aí o rei Davi, para esconder o pecado dele, mandou chamar Urias, porque ele deitou com a mulher e deve ter percebido que ela deve ter engravidado, né? Acho que ele sabia, soube disso, né? E ele mandou chamar o Urias lá da frente de batalha. Falou, Urias, mandou o Urias vir conversar com ele. Ele falou, Urias, você chegou, beleza? Eu quero que você passe uns dias em casa aí, fica uns dias descansando em casa. Por quê? Ele estava planejando ali esconder o pecado dele, porque se a mulher então engravidou dele, Urias indo para casa, logicamente como casal iam ter relações, e o filho seria de Urias. Só que Urias era tão honrado, soldado tão honrado, sabe o que ele fez? Ele foi lá e foi deitar com os guardas, lá no salão dos guardas, algum lugar, vamos entender, o quartel lá. Em vez dele ir para casa, ele foi dormir, né, naquela noite ou naqueles dias lá, no quartel do soldado, no lugar de soldado lá. E aí o Davi ficou sabendo disso, e agora? Ele não foi para casa. Aí ele viu que não tinha jeito, Urias, acho que tem essa passagem, fala, não, como poderia eu usufruir, né, do conforto da minha casa, enquanto meus companheiros estão lá tomando bala, né? Mentira, não era bala, não, era espada, né? Estão lá na guerra e tal, morrendo. Aí ele não fez isso. E aí o que Davi fez? Mandou um recado lá para frente de batalha, mandou lá para o comandante da batalha e falou, põe Urias lá na frente, põe Urias na batalha da frente, lá na linha de frente. Eu não sei se ali está escrito que mandou matar ele. Eu sei que ele já sabia, botou na linha de frente e ia morrer. E morreu, Urias foi morto e tal. E aí depois o profeta Natan Deus mandou o profeta Natan falar com Davi sobre isso. E aí o profeta chegou fazendo uma parábola, né? Falou, tinha um homem, vou contar a história, tinha um homem que tinha 100 ovelhas e tinha um outro homem que só tinha uma, 100 ou quantas ovelhas, não sei. Tinha muitas ovelhas, o texto está lá. Aí o Davi escutou a história, e esse homem rico foi lá e pegou a única ovelha daquele pobre lá. Aí Davi pegou e falou, o quê? Mas que doido, hein? Um homem desse tem que ser morto. E aí o profeta virou para ele e falou, esse homem é você. Você que pegou a ovelha, você tinha muitas ovelhas e você pegou a ovelha do seu próximo lá e era a mulher de Urias. E aí, beleza, depois aquela criança que nasceu daquele ato, né, ela foi morta, Deus matou essa criança, a Bíblia dá a entender que ela matou, que Deus matou essa criança, e Davi ficou triste, mas depois Davi
se recuperou e tal, e aí a história segue dessa Batseba, que é a mulher que o Davi então pegou do Urias, nasceu Salomão e outros filhos, e Salomão veio ser aquele rei famoso, né? Que escreveu livros da Bíblia e tal, todo mundo sabe que construiu o primeiro templo lá de Israel, né? Davi quis construir, mas Deus também não... Olha só, Deus não deixou Davi construir o templo, porque Davi era homem com as mãos cheias de sangue. Por quê? Porque Davi era homem de guerra. Então, naquele tempo tinha muita conquista via espada, né? Via guerras, e Davi tinha matado muita gente e tal. Então, Deus falou, não, você não vai construir o templo porque você é um homem de sangue, né? Um homem de guerra, um guerreiro valente, né? E Salomão foi, então, que construiu o templo. Mas onde eu quero chegar? Que Deus julga isso assim de acordo com a sua índole. Não vai planejar também. Vai planejar, vou lá pegar então a mulher do cara, morrer, depois eu me arrependo. Se planejar, Deus sabe que você planejou. Então, não faça isso. Davi teve lá a chance de arrependimento genuíno, ele se arrependeu e Deus o perdoou e depois seguiu o reino dele e tal. Mas pagou para o filho que ele queria, que claro, nasceu ali daquele ato, morreu, Deus matou, porque Deus não deixa barato. E aí, então, nós não vivemos em pecado, mas nós temos pecado. Claro, até enquanto a gente tiver aqui, a gente não vai se livrar do pecado. Paulo, o apóstolo Paulo, considerado o maior apóstolo que tinha, ele tinha um problema, e a Bíblia não fala que é pecado, chama de espinho na carne. Muito se cogita o que era, isso era uma doença, um pecado, uma tentação. Ele pediu a Deus em mais algumas orações, pediu e Deus, para Deus livrar, ele disse, tirar, ele disse, e aí ele fala que Deus, a resposta de Deus foi, minha graça te basta. Então ele ficou com aquele problema, ou era uma doença, ou um vício, não sei, a gente não sabe, então as pessoas especulam, mas saber que nós não somos perfeitos enquanto nós estamos aqui. Porém, a gente tem que buscar o caminho de Deus. Nós não podemos a Bíblia, nós não podemos alterar a Bíblia porque agora é melhor, porque os tempos mudaram. E aí eu queria entrar num pequeno detalhe aí, que agora, nesses dias, está acontecendo aí uma votação, que estão querendo votar um projeto de lei que no Brasil vai excluir alguns, eles querem fazer uma lei geral de controle da mídia, né? Onde quem vai decidir o que é certo e o que é errado é o governo, alguns do governo lá, e uma das coisas que eles estão querendo mexer é a questão de como Deus organizou a questão da família, do casal, dos filhos, e eles, tem um deputado aqui que até botou que versículos eles querem que a gente não mais comente, que a internet derrube, né? E eu vi lá que são versículos que mostram como é que homem e mulher devem se organizar como casal, quem deve casar com quem, se homem casa com homem, mulher com mulher, você já entendeu, né? Então tudo isso eles querem mexer, que a gente não fale nisso. A educação dos filhos também, como se tratar filho, essa questão de familiar, organização familiar, que vem do patriarcalismo, acho que patriarcal, né? Sistema patriarcal. E eles, muita gente não aceita isso, só que aí, em vez deles simplesmente dizer, os cristãos vivem com isso e nós vivemos com isso. Não, eles querem que os cristãos se calem também. Então eles não querem nem deixar de ser cristão de nome, digamos assim. Eles querem ter lá suas igrejas e tal, suas denominações, mas não querem a Bíblia. E aí a Bíblia fala sobre isso lá atrás já. E aqui, a internet quiser me travar aí, não trava não, porque eu só vou ler o que está na Bíblia aqui. Lá em 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 1 em diante, vamos ler um pouquinho, Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. O apóstolo Paulo falando para o jovem Timóteo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Doutrina é a palavra escrita. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão falsos mestres, né? Juntarão mestres para si, segundo seus próprios desejos, ou que vão falar aquilo que eles querem ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos, fábulas, né? Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E assim ele continua. Isso é o que está acontecendo já em alguns lugares e vai acontecer cada vez mais. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Eu estou falando um pouquinho aqui, ouve quem quer, em algum momento isso aqui vai ser cortado. Vai sumir vídeos aí de que falam
sobre andar no caminho de Deus, fala sobre pecado, sobre o que é certo ou não na religião cristã, eles vão botar o certo, na verdade não vai ter errado nem certo, né? Vai ser tudo, como é que é relativo, né? Ah, não, você se sente bem assim, você fala assim, ah, você quer ser isso, sente aqui, você se sente assim, então seja assim, sente assado, seja assado. Beleza, pode até ser, não tem problema, o problema é que eles vão querer dizer isso dentro da religião cristã, e nós como cristãos não podemos mudar isso, e aí é que eles vão passar a ser nós. Eles vão em algum momento, a Bíblia fala, né, que a Bíblia fala que os cristãos vai ser permitido eles ser derrotados e mortos. Por quê? Porque eles vão falar a verdade, eles não vão poder dizer, ah, acho que sim, né? Então, tá, a Bíblia acho que era meio velha, né? Não, não é, a Bíblia não é velha. Aquilo não muda, Deus não é mutável, Deus é imutável, quer dizer, Deus não é mutável, é imutável. E aí Deus não vai, ou melhor, eles não aceitam, né, o que Deus quer, porém eles querem usar essa capa, né, dizendo que não, nós estamos aqui na igreja tal, nós somos e tal, e tudo é amor e tal, mas não querem seguir o que o Deus do amor fala. Então, em algum momento, vão passar a faca, né? Não tem jeito, acaba dando problema. Então, o que eu entendo assim? Daqui uns dias, quando eles falarem isso, ou colocarem regras assim, a gente simplesmente vai parar, a gente vai parar de falar. Tá avisado e pronto. Assim, entenda que esse aí pode ser o último vídeo que você vai ouvir te dando conselho, te dando administração e pronto. Não deu, não deu. A Bíblia fala que em algum momento Deus vai entregar o mundo ao seu bel prazer e faz cada um o que quer e vai entregar para condenação. Não é todos que vão ser salvos, na verdade são poucos, porque poucos querem. Então fica aí meu lembrete de que você deve sim buscar o Criador e seguir aquilo que está lá. Quando você vê que o trem está querendo mudar um trem, não precisa nem ler a Bíblia, você vê quando o trem está errado. Sai fora do trem, porque Deus não muda, Deus quer te salvar, Deus quer me salvar, mas Deus não se deixa escarnecer, não muda dessa forma como o pessoal está querendo aí. Igual eu te falei, eles podiam simplesmente viver a vida deles, fazer o que eles quiserem, não quer seguir a regra que a Bíblia põe. Não precisa, ninguém é obrigado. O problema é que eles não querem ser cristão, não querem se render ao Criador e também não quer que o outro faça, o outro lembre daquilo, né? Então, porque a Bíblia fala, terão como comichão nos ouvidos, né? E juntarão para si falsos mestres e assim vai. Então fica o meu recado aí para você se segurar firme na mão de Jesus aí, ele vai te salvar, ele quer te salvar, só não cai nessa bobeira de fazer meio, morno não, a Bíblia fala, seja frio ou quente, morno eu estou a ponto de vomitar você, ele fala lá em Apocalipse, então morno não, assuma, crente ou não crente, cristão ou não cristão, entenda assim, pronto. É assim que a gente tem que ser. Ninguém vai te julgar. Eu não tenho nada com isso. Cada um faz o que quer. Depois é você com Deus. Agora não vem dizer, eu acho que isso sim, acho que isso não. Cuidado. Então Deus te abençoe aí. Aquele abraço. Jovens, todos que estão me ouvindo, aquele abraço e vão servir a Jesus. Simples, simples. Jesus é simples. Ele entende o que você fala aí. Esse problema que você tem de madrugada aí, que só você sabe. Ele sabe tudo. Ele vai te ajudar. Só que você tem que querer, você tem que ir lá, eu quero, pai, eu quero ajudar. Aquele doido do Stur falou que podia falar com o senhor, fala, ele vai te ouvir. Fecha teu quarto, a porta do quarto e em secreto, Deus vai te ouvir, vai te abençoar, vai te revelar, vai se revelar você e vai te ajudar. Deus abençoe vocês todos. Conversando com o Criador é esse momento aqui que de vez em quando a gente vai fazer. Aquele abraço, tchau.